para você que acompanha a TV Câmara Guarulhos. Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa e sabe um pouquinho mais sobre a carreira do ator de teatro, diretor, dublador e também gestor cultural Ítalo Soares, que é aqui de Guarulhos. Então é um prazer receber você aqui na TV Câmara, né, mesmo que virtualmente. Prazer é meu, olá a todos. Ítalo, você hoje dirige a companhia de teatro Pimenta Ardida, né? Atua, escreve peças também. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que começou essa sua trajetória dentro das artes cênicas, né? Foi algo que você começou bem novinho? Foi, eu comecei em 2012, eu tinha 14 anos, dentro do projeto Teatro na Comunidade. E, bom, primeiro foi só para ter uma ocupação, um hobby. Fiquei durante 4 anos no projeto, parece que gostei da coisa. E aí, em 2016, a gente criou o Pimenta Ardida. E de lá para cá, cada dia mais querendo fazer mais teatro, assim. Aí hoje dirijo, produzo, atuo. Tem que segmentar as perguntas, senão não vou conseguir falar. Eu vou falar tudo e vai ser um bloco só comigo aqui. Não, fica tranquilo, hoje o dia é seu. Ufa. Mas como é que foi, então, esse processo de você começar algo que era como um hobby, uma atividade essa curricular, assim, e você levar isso para o profissional? Então, em 2012, 2013, meu foco era muito mais... Entrei e gostei do curso, né? Era muito bacana, né? Era uma vez por semana, então, assim, sem compromisso nenhum, só estava na escola, então, falei, nossa, que legal. Aí, em 2014, começou uma coisa... O teatro começou a fazer parte, mesmo que dentro desse hobby, de uma fase delicada na minha vida. E, assim, ele era um desafogo. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais, cada vez mais por isso. Aí começou o teatro um pouco mais político, até que veio o Burrei, que é o espetáculo do Alfred Jarry, que eu fiz em 2015 pelo projeto, que ele me testou tanto, assim, de construção, ele me testou tanto na forma que ele ia acontecer, que eu falei, poxa, eu levo o jeito, eu acredito nesse jeito, eu gosto de fazer isso, e acho que vou me tornar ator. E desde 2015 eu passei a ser um pouco mais assíduo, né, dentro das artes cênicas. Então eu passei a pesquisar bastante sobre, fiz workshops, fiz cursos, procurei me formar também em algumas coisas. E aí veio o fim do projeto Teatro na Comunidade, e aí o Pimenta Ardida surgiu nesse meio tempo, né? Que ele surgiu em 2015, ainda pelo projeto. Aí em 2016 a gente, batendo no peito por conta do projeto, falou, não, a gente vai seguir como se fosse um legado, né, do projeto. Só que depois era outra coisa. E aí o grupamento que era do Teatro na Comunidade foi saindo, foram ficando poucas pessoas, e hoje o núcleo de articulação do Pimenta sou eu, a Caio e o Felipe, que somos os 3 que fizeram o Teatro da Comunidade, o restante não fez, né? Aliás, na articulação, mas temos alguns atores que ainda fizeram o projeto. E aí o Pimenta Ardida começou a me testar, aí fui atrás de entender como funcionava o mecanismo, aí a gente busca edital, se testa enquanto ator, porque o mercado não é tão fácil de entrar, e eu tinha textos que eu escrevia na escola, então foi um processo de amadurecimento, né, nesse período de se testar, de testar fazer, e o Bu tem boa parcela de culpa nisso. O Burrei, que a Valdirene Ferreira dirige em 2015, inclusive beijo, Val, obrigado por tudo, ela é maravilhosa, gente. E a companhia, o Pimenta Ardida, ela tem uma preocupação também com formação de público, né? Vocês têm essa coisa de facilitar o acesso à cultura a pessoas que normalmente talvez não tenham esse acesso, de conversar, ter um bate-papo depois das apresentações. Conta pra gente como é que surgiu também essa preocupação em formar público, né? Em trazer outras pessoas do teatro. Então, nós surgimos dentro do projeto Teatro na Comunidade. Uma coisa que eu achava fundamental que eles tinham conosco era justamente a ação de rua. Então eles saíam mesmo em escolas públicas, foi assim que eles me acharam, inclusive, né? Indo na minha escola para divulgar que tinha curso, porque se não fosse essa ida, eu não ia saber que estava tendo. E aí, em 2017, quando a gente começou a fazer as coisas de forma independente, totalmente independente, né? A gente via que é muito difícil fazer teatro, porque às vezes nem a família vai. E
muitas vezes as pessoas não querem ir ao teatro, então não tem esse costume. Então nós passamos a tentar pensar como é que eu vou fazer teatro, como é que eu vou até viver de teatro se eu não tenho público, se as pessoas não querem ir, se eu não tenho interesse. Então, nós passamos a fazer o que basicamente todo mundo faz, mas de uma forma mais específica, que é ir atrás de escolas públicas, centros de formação integrado, CELS, para bater um papo com essa galera e para tentar oferecer espetáculos de teatro, coisas que estejam dentro da realidade acadêmica, esteja dentro ali daquele contexto, seja da grade pedagógica ou assunto social. E aí, a gente viu que tem uma abertura muito legal em algumas escolas. A nossa maior problemática sempre vai ser a questão do custo, né? Mas dentro desses assuntos matrizes, a gente conseguiu entrar na escola e aí trazer uma ressignificação no nosso trabalho, porque principalmente nas escolas públicas da periferia, as pessoas, eles conhecem muito superficialmente o teatro. Muitos nunca nem foram ao teatro, e aqui, por exemplo, o Teatro Ponte Alta é um aparelho cultural lindíssimo que está num lugar ali que poucas pessoas que estão ali entraram, né? Então, isso foi esse projeto que a gente chamou na época de Resgatando Valores do Teatro na Sociedade. O nome era maior que o projeto. Baixamos de porta em porta nas escolas. Primeiro era só com o Bu, né? Porque o Bu tem uma provocação muito legal. Depois, a gente construiu um projeto só para isso, que é o Teatro Social. Que ele surge, uma coisa que é engraçada, ele surge como teatro a R$1, que aí nós, de fato, fazemos teatro a R$1 para aluno. Só que a gente viu que a R$1 não dá para fazer, porque o custo é muito alto. E a gente mudou para teatro social, porque ia ser muita hipocrisia. Eu chegar, a gente é teatro a R$1 e falar, a gente cobra 2, tá? 2, 3. E aí o teatro social surgiu com essa provocação legal, e a gente começou a não só a fazer esse espetáculo na escola, com a problemática, que muitas vezes até o professor, o coordenador pede para que a gente faça. Primeiro a gente faz na escola, algumas a gente consegue levar para o teatro, para a Fábrica de Cultura, né? No início desse mês a gente fez, no dia 8, lá na Fábrica de Cultura da Brasilândia. Então, fechamos com o aparelho cultural, eles levaram uma molecadinha que nunca tinha ido e adorou, né, o experimento. E aí, a nossa meta com o teatro social é trabalhar não só dentro das comunidades, para ter esse pertencimento, essa experimentação teatral, e também discutir as questões com a plateia. Então, a gente tem uma base um pouquinho no Teatro Fórum do Boal, e aí nós levamos para o palco o espetáculo, não fazemos aquela análise que ele faria da plateia entrar e mudar essa cena. A gente tem uma provocação pequena num espetáculo específico, que é o Capital, mas os outros a gente faz esse bate-papo sobre o que eles entenderam sobre o espetáculo, o que eles acham, se eles se assemelham os personagens a alguém. Então surgiu dessa necessidade de ter público na peça, de tentar explorar o local que a gente está, porque a periferia ela é rica, ela é muito rica de cultura, né? Apesar de que muita gente acha que a cultura é só uma coisa erudita. Então nossa provocação surgiu nisso, nessa necessidade de ter público no teatro e tentar formar pessoas para assistir espetáculo mesmo, mas não formar, acho que é informar que existe, que está acontecendo e que muitas vezes é de graça. As pessoas ainda não assemelham que o de graça é algo que às vezes é política pública e acham que é ruim, né? E não é isso. Uhum. E você comentou, né, que vocês já fizeram diversos espetáculos aqui em Guarulhos, aqui pela região, e você também escreveu alguns textos, né? Tem a peça Retratos, que é um texto seu, tem o Assassinato de Manuel Soares. Eu queria que você falasse um pouquinho também como é que é esse processo de escrever e atuar. Retratos foi um espetáculo que ele veio num gatilho 2019. Foram pensamentos que eu estava tendo, né? A gente estava vivendo um momento no Brasil muito complicado em relação à violência, em relação foram assim, eu vi alguns posts de colegas do Facebook, comentários que eu comecei a assimilar, né? E aí eu tinha escrito um monólogo. O Retratos era um monólogo que o personagem é baseado no nome dos meus dois melhores amigos, que é o Kevin Vitor e a Luana Albuquerque, que são uma atriz, outro é ator também. E aí eu peguei o Vitor Albuquerque, né? Um pouquinho dos dois, porque senão ia dar briga.
E eu tava com diversas inquietações, eu gosto muito de voltar no tempo para poder pensar, poxa, como é que era aquela época, né? E justamente porque hoje a gente vive um boom digital, que inclusive no espetáculo fala, que é, por exemplo, hoje a gente tem tudo na palma da mão ou na tela, né? E aí eu resgato uma coisa que acontecia comigo, que eu sou do tempo que ainda ia na locadora para pegar um DVD, né, para comprar uma fita cassete, alugar uma fita cassete. Eu até falo sobre esse é um retrato da minha infância que eu trago no retrato de infância. E o retrato surgiu com algumas provocações. Eu tinha algumas coisas que eu queria falar para o mundo, não falar para o mundo, mas perguntar para as pessoas. E eu também baseei em 8 retratos sociais. Então a gente está falando de comodidade, de pessoas que estão acomodadas. Ou então, o que é essa acomodação? O primeiro já começa com essa provocação. E aí, pessoal, estão acomodados? Então, alguns falam, a gente tá. E a ideia da provocação é essa dualidade. A plateia entende que é uma coisa, não, me acomodei na cadeira, né? Eu até ofereço um vinho para eles. Na fábrica a gente falou vinho. Ah, não, peraí, suco de uva, gente, porque era criançada, né? Depois eu falo da infância, e aí na infância eu puxo essa coisa do DVD, aí eu vou falar sobre felicidade, então sobre o quanto hoje nós depositamos a nossa felicidade em coisas ou em pessoas, ou então no final de alguma coisa, no final de algum processo, e a gente esquece que ela está em elas são momentos durante o processo, né? A Caulane Souza, que é minha parceira de cena, ela até fala que ela colocou teve algumas. Bom, primeiro era monólogo, depois eu convidei o Oswaldo Coelho para dirigir e a Cal se convidou para fazer junto. Aí eu tive que transformar um monólogo eu chamo de duólogo de peça para 2, né? E aí a Cal se convidou e ela foi fundamental também na desconstrução, até da narrativa que eu tinha colocado em algumas coisas. Então o retrato surgiu num momento muito delicado de várias reflexões e, poxa, por que as pessoas estão tão tóxicas ultimamente? Por que a gente tem que condenar a vida do outro na internet? Por que a gente fala que a gente era tão feliz na infância e a gente colocava tão pouca expectativa em coisas, era mais vividas, né? Então o retrato surge nessa parada. E aí surge também, acho que o start do texto foi numa frase que eu vi, que eu até também jogo, isso tem como fala no texto, que é uma frase assim, eu não quero vencer na vida, eu quero viver. E aí, justamente nessa coisa de que a gente deposita tanta coisa em coisas, em status, em tanta outra coisa, que a gente esquece de viver. O que seria vencer na vida? O que seria ser alguém? Então são essas provocações, são retratos sociais. Aí tem questões de preconceito, também questões da máscara digital, sobre que postura que você assume no Instagram, né, no Facebook. Você é a pessoa que você coloca nas suas mídias. Então essa é a principal provocação de retratos. É um espetáculo que é divertido de se falar. A gente, quando os que assistiram, falou que era muito ácido, não ácido, muito direto o que ele tem para falar. E até Calypso tem no meio. Então, assim, ele tem o lado brincalhão e tem o lado sério. Então, ele é bem didático. E foi bem recebido? Então, a gente está tendo uma dificuldadezinha com o público em retratos. Quando a gente fez aqui na cidade, na estreia, em dezembro, tinha uma pessoa, era a namorada da Cal, tava lá. Aí, em janeiro, a gente conseguiu colocar um público relativamente legal, a gente só fez na biblioteca, né, aqui em Guarulhos. Aí uma escola contratou a gente de formação para falar sobre o Dia da Mulher, e aí tem também alguns momentos específicos que a gente traz a força, né, ou então a violência contra a mulher, sobre essa provocação, sobre por que existe, e aí foi super legal. E na fábrica foi super legal, aí nós colocamos, a fábrica cabe a 300, tinha umas 200 e pouco lá. E a nossa meta é tentar fazer isso, rodar fábricas, aproveitar que agora tem Aldir Blanc. A gente está escrevendo no PROAC, vamos ver como é que vai dar, mas vindo Aldir Blanc, a nossa meta esse ano, ou ano que vem, né? essa transposição, é fazer retratos para tentar fazer gratuito, tentar levar para vários cantos.
Fora Legal. retratos tem Manuel. Mas... Então a gente vai falar de Manuel daqui a pouquinho, que a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas a gente continua falando sobre os espetáculos e você conta um pouquinho pra gente, tá bom? Então não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais ponto de vista, hoje recebendo o ator, também diretor de teatro, Ítalo Soares. Até já. Voltamos com o ponto de vista, hoje recebendo o ator e diretor de teatro, Ítalo Soares. Ítalo, a gente estava contando um pouquinho dessa experiência com retratos, né? Mas eu queria até retomar agora esse período de isolamento social, né? Vocês estão se apresentando agora, uma retomada dos espetáculos, mas eu imagino que nesse período mais grave da pandemia, quando as pessoas ficaram em isolamento, teve essa parada total do setor cultural, né? Que também foi necessário reinventar a forma de promover teatro. Como é que foi para vocês também esse período? O que vocês conseguiram realizar nesse período? Olha, primeiro foi horrível, né? Foi muito ruim, gente. Nós tínhamos feito, em 2019, um projeto super legal do Teatro Social. Então, a nossa meta 2020 estava totalmente voltada para um teatro social mais amplo. Mas aí, logo de cara, veio a pandemia. Particularmente, eu estava envolvido em não só nas peças do Pimenta, mas estava com o grupo Arlequins, e eu estava montando Os Filhos da Dita, com Arlequins, e estava no elenco do Capital, né? O Grande estava lá na Lapa. E o Pimenta, a gente estava com as 4 peças que iam para o teatro social. Quando a gente chegou a fazer a primeira apresentação, aí pelo Arlequins, né, dia 7 de março, ia fazer 7, 14, 21, 28. Dia 14 a gente só foi para o teatro. Aí foi a hora que fechou tudo. E aí, bom, escola foi tudo caindo, né? A gente tinha algumas escolas que já estavam levantadas por conta do ano anterior e ficamos sem nada para fazer. Aí o grupo acabou se reunindo algumas vezes online para ler um texto, para deixar aquela coisa um pouco mais... para poder exercitar, né, o fazer teatral, mas o Pimenta, ele quase parou. Assim, a gente tentou... a gente focou muito mais nessa parte de planejamento. E até fizemos uma coisa em coparceria, né, que o Filhos da Dita, que estava sendo feito presencial, a gente acabou levando para online e lançou no meio do ano o Presos Aqui em Nossa Liberdade, que era uma construção em cima dos Filhos da Dita sobre a época da ditadura militar. Então foi tudo assim, feito em casa. E aí o Pimenta a gente usou muito para divulgar esse trabalho, para lançar esse trabalho por lá, e tá no canal do Arlequins, que foi uma parceria. E depois de agosto ali, que aí surgiu a ideia da Lei Aldir Blanc, aí nosso foco foi total tentar trabalhar dentro da Lei Aldir Blanc. Então, aí nós reunimos a equipe também no online para falar um pouco sobre o que a gente estava fazendo, sobre como que a gente podia aproveitar esse projeto que nós já tínhamos feito. Nós até tínhamos aprovado no PROAC ICMS, o Teatro Social, e não conseguimos R$1 de captação. Então, foi esse processo de planejamento junto com a Cacau, e ao mesmo tempo algumas reuniões, umas leituras de texto, e no final do ano, depois que a gente aprovou, aí foi escrever, aí que eu fui forçado a escrever de novo o Assassinato do Manuel Soares, que foi quando que eu tinha um texto de 2016 que eu não gostei, eu escrevi e falei, não tá legal, e depois mudei, e a gente conseguiu no final, 22 de dezembro, fazer foto, 29, aí começou a ensaiar dia 26 de dezembro, ensaiou a semana do ano novo todo, para tentar lançar alguma coisa já em fevereiro, que a gente conseguiu fazer 2 escolas presencial, mas aí depois veio Fase Vermelha, fechou tudo de novo, e aí executamos o projeto online. Então 2020 e 2021 foi uma liga só, assim, tentando fazer teatro. Um desafio mesmo. Então, fala um pouquinho de como é que foi, né? Você falou esse processo de reconstruir um texto que já tinha escrito antes, mas conta um pouquinho do que é também essa peça, o Assassinato de Manuel Soares. Manuel, ele veio para mim em 2014. Eu me baseei no texto do Charles Kiefer, chamado O Chapéu, uma crônica. E eu adorei. Quando eu li, eu adorei o contexto, a forma, a metáfora e tudo mais. Eu falei, bom, vou transformar isso em espetáculo, porque eu sou um dramaturgista, como diz o Sérgio Santiago, de quem pega um texto e torna outra coisa. E aí, quando eu fiz, não bateu da forma que eu queria. Acho que a síndrome de ter bastante gente no palco me fazia sempre querer ter muita gente no palco. Aí
falei, putz, mas não tem nada a ver com a história, essa construção aqui. E aí, por conta da pandemia, 2020, até ainda dado gatilhos na ansiedade, eu falei, é um espetáculo que eu vou falar sobre ansiedade e sobre depressão. Desculpa, eu tô tossindo muito, gente. Sobre ansiedade e sobre depressão. E aí, só que eu não queria trazer uma coisa pro agora, né? Assim, evidentemente pro agora, porque nós já somos a geração ansiosa, né? Nós já temos todo o mal desse século é a ansiedade. Então eu procurei trazer uma coisa um pouco mais poética para falar sobre esse tema, que é muito importante hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, né? Porque durante foram diversos casos que nós tivemos. E aí eu me baseei na década de 20 e 30, na verdade. E aí eu fui buscar referências sobre o modernismo, fui pegar personalidades que são influentes daquela época. Eu consegui construir um texto que ele é poético, ele tem uma potência para falar sobre a ansiedade, mas ele tem uma distância também. Então, qual foi a ideia? Eu tenho 2 personagens que flutuam entre o passado e o presente, que são o homem jovem, o homem e a mulher, que aí eles trazem a figura de representatividade da luta feminina na década de 20. E aí eu trago a personagem principal, a Isabel, como uma melindrosa, que é uma mulher à frente do tempo dela, que tem um pensamento mais revolucionário. E trago um homem que odeia Manuel Soares o tempo todo. Ele fala desse cara, sobre esse ódio que ele tem por esse cara, e que ele planejou matar e contratou um pistoleiro, porque se ele fizer isso, ele vai se sentir muito culpado sobre isso. E aí vai se desvendando nessa história e vai se trazendo diversas questões sobre o respirar, o quão é importante nós respirarmos, o quão é importante nós refletirmos, mas pensar no hoje, não só no amanhã. O amanhã é importante, mas o hoje é mais importante porque está no presente. E aí é um espetáculo que todas as pessoas que eu levei para assistir tiveram algum pedaço da peça que chamou para si. No primeiro dia que nós estreamos, tinha uma psicóloga que falou, cara, ele é muito legal. E aí nós projetamos Manuel já propriamente pro Setembro Amarelo, mas também no mês da mulher ele é importante porque ele tem a figura da mulher. A gente fala de Leolinda Figueiredo, a própria Isabel. Então ele é todo ambientado na década de 30, 40, 50, assim, para falar do looping temporal, né? E fala um pouco do de agora também. E nós procuramos, dentro do aspecto de produção, quando as pessoas vão ao espetáculo, tá tocando música da época. Então a gente coloca a música da época no saguão, fez um stand super legal da peça para as pessoas tirarem fotos, tem os chapéus, então baseamos também na arte deco. Então é um espetáculo bem... Ele é lindo de assistir, assim. E é um drama, né? Mas vale a pena. Legal. E agora falando um pouquinho do projeto de teatro social nas escolas, e como é que foi também a retomada? Vocês já estão fazendo agora os espetáculos presenciais nas escolas, retomaram? Como é que está sendo? Nós tivemos uma baixa na demanda dos espetáculos. Temos algumas professoras procurando, mas aí o elenco do Pimenta mudou um pouco, então a gente fica meio desarticulado. Nós tínhamos 6 peças, agora a gente está com 3 circulando só. Então nós estamos com retratos, um ensaio sobre o Capital, Arlequins apresenta Marx, que é com parceria com o Arlequins. E nós também temos o que a gente levantou de volta, que é o infantil, Quem Roubou as Cebolinhas do Vovô. E aí nós estamos apostando em cima dos Cebolinhas para fazer escolas. A gente fez nesse ano fizemos 2 só, né? Fizemos o Céu Bom Sucesso e fizemos a Fábrica de Cultura. Mas a gente estava em negociação com 6 escolas. Para a Semana da Criança, estão procurando bastante, mas para esse intervalo, primeiro e segundo semestre, estava complicado, porque tem um curso que a escola às vezes tem cacau, então que não consegue repassar para o aluno, não dá para a gente ir de graça. A gente está tentando até ver como articular esse projeto de incentivo para levar de forma gratuita, mas a aposta mesmo agora é tentar um novo teatro social dentro da Aldir Blanc para fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer efetivamente na pandemia, né? E aí fazer presencial. Mas a procura está razoável, assim. Falando um pouquinho do cenário cultural aqui de Guarulhos, como é que você sente essa relação da cidade com o teatro, né? Você começou, acho que inclusive no Céu, né?
fazendo parte de um projeto nesse sentido, mas em termos de estrutura, de oportunidade hoje, como é que você vê o município? Olha, sendo bem sincero, a gente está num momento bem caótico, né? Nós temos os 12 céus aí que estão disponíveis, que poderiam ser mais explorados, acredito, pela própria 360, porque na cultura, os nossos espaços são o Teatro Padre Bento e o Teatro Nelson Rodrigues, né? O Padre Bento tem todo aquele processo de ser tombado, e aí falta investimento, é um teatro que está aí, ele tem uma estrutura maravilhosa, mas ao mesmo tempo ele é bem precário, ele tem aí as questões de, quando a gente fez Manuel lá, não tinha luz no camarim, não tinha água no banheiro masculino, são alguns transtornos que são bem assim tristes, para ser bem específico, né? O Nelson, é que assim, eu acredito que agora com o Plano Municipal de Cultura aprovado na época da pandemia, precisa de uma ação mais efetiva, né? O nosso secretário não está preocupado com isso. E aí eu não sei se algum empecilho, mas eu não, como artista eu não sinto representado, né? Eu vejo em vários eventos, por exemplo, com empresários da cidade, mas do qual eu estava presente, eu não vi ele falar uma vez a palavra cultura. Acredito que eles nem saibam que ele é secretário da cultura. E aí acredito que, eu vi aqui numa live da própria Câmara dos Vereadores para falar do orçamento, 22 milhões de reais para a cultura da nossa cidade é pouco. É pouco. A gente, assim, se fosse 22 milhões para usar para fazer as coisas, o pai daria. Porque 8 milhões a Aldir Blanc fez aí 132 projetos. Porém, a estrutura, né? Fora esses dois, né? Nelson Rodrigues, pouquíssimos refletores, assim, difícil acesso, precisa trabalhar um pouco mais. O Padre Bento, a estrutura tá complicada. O Adamastor parece que não para nós, artistas, não cabe mais. Porque agora essa lei do preço público, ela atrapalha muito o nosso trabalho independente, né? Como é que eu vou pagar R$142 para fazer uma hora no Adamastor se eu não faço ideia de... Não sei que público que eu vou ter. Por mais que eu trabalhe um público, as pessoas vêm de forma voluntária. Eu não posso obrigar as pessoas a irem, eu não tenho um recurso de investimento, né? O Teatro Ponte Alta está com a educação. Eu acho que o espaço que nós estamos utilizando bastante é o da biblioteca, que é a ocupação que está dando certo, né? E assim, você consegue passar por cultura, não são blindados para você conseguir lá dentro, te ajudam no que você precisa nesse sentido. Olha, a estrutura é essa que a gente tem, tá? Mas tem pessoas que estão lá com vontade de trabalhar também, mesmo que voluntário, né? Desde montar uma luz, que no Adamastor era um problemaço. Enfim, tem uma série de questões que eu acredito que atrapalham o nosso processo artístico, nosso processo cultural. Acredito que dentro dos fóruns de cultura, agora a gente tem tentando, aí o conselho está tentando fazer com que as leis sejam revistas, né, sobre a cultura, para tentar falar, isso aqui está valendo, isso aqui não está, mas eu acredito que se houver vontade política, e aí dentro, seja na Câmara, seja dentro da própria pasta, nós conseguimos chegar num momento e tentar voltar um pouquinho, que nós tínhamos mostras, nós tínhamos uma escola viva potente, nós tínhamos artistas se conversando, nós tínhamos os espaços sendo ocupados para tal. Eles sucatearam agora o Padre Bento e jogaram tudo lá, escola viva, jogaram a orquestra, estão jogando tudo para lá, mas não é uma preocupação com a estrutura do espaço, né? Como é que eu posso levar um musical para lá, mas qual que é a estrutura que eu vou ter? A produção não vai gastar horrores para ter que equipar, a gente teve que levar refletor nosso, sabe? Então é triste essa realidade da segunda maior cidade do estado, que só foi ter um plano de política pública agora, né, um plano municipal, que tem que ser executado, mas a pessoa que é responsável pela pasta não está preocupada, então fica muito difícil. Acredito que é um desafio que eu, assim como outros ativistas da cidade, estamos aí tentando cobrar, né, as pastas. Acredito que possa ter uma super possibilidade dentro da Secretaria da Educação para mesclar cultura e educação e conseguir fazer isso acontecer. Os espaços do céu são muito colaborativos, os coordenadores ajudam bastante. Em todos os céus que a gente teve espaço, assim, tanto para ensaiar quanto para fazer a apresentação, eles sempre foram muito assim solícitos. Apesar de que nesse último processo que a 360 mudou, dificultou a nossa entrada.
em alguns sentidos. Então, assim, burocratizaram muito para buscar uma sala. São 30 dias de antecedência para você mandar um ofício para ensaiar no mês seguinte. Às vezes nós não temos esse tempo. Não sei se a sala não está sendo usada nessa semana. Eu puder solicitar 2 dias antes, não pode ser usada. Então, é complicado, é bem delicado essa questão, mas o nosso trabalho não vai parar, independentemente se eles querem ou não. Mas nós não vamos ficar calados. A ideia é essa. Tá certo, a gente já está estourando nosso tempo. Queria agradecer muito a sua participação. Imagina, fica tranquilo. Eu queria que você convidasse então as pessoas para conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. A gente acabou não falando, mas você também tem trabalho como dublador, né? Isso. Eu gosto de gestão cultural, dublador, ator, diretor. Então, gente, meu Instagram tá aí, caso vocês queiram. Oficial Stories Ítalo. Uma licencinha que amanhã, dia 23, eu tô lançando um documentário que fala sobre esses 10 anos da minha história. Então, tem um pouquinho de cada coisa. Vai ser no meu Instagram. E obrigado a todo mundo. Bem conhecer o Pimenta Ardida também. @ciapimentardida, um A só. Estão convidados a ver um espetáculo, a ir no ensaio nosso para a gente poder conversar. E é isso, vamos juntos para fazer a cultura acontecer, né, gente? Tá certo, obrigada, Ailton. Então, tem para você aí, telespectador, documentário saindo do forno, não deixe de assistir. Muito obrigada pela sua audiência aqui no Ponto de Vista. A gente vê no próximo programa. Até mais.